Eu sou a Ana Carolina Dorigon, eu sou pedagoga, especialista em neurociência aplicada à educação, trazendo perspectivas nos meus estudos em relação às competências socioemocionais, especialmente a criatividade. Nesse segundo episódio do Serviço de Atendimento para a Criatividade da Faber-Castell, abordaremos um tema muito importante: como as crianças podem estimular a criatividade frente ao afastamento gerado pela quarentena. As novas necessidades, as novas demandas geradas por esses contextos estão trazendo para a gente uma busca por novas soluções. E é exatamente aí onde se encontra a importância do desenvolvimento da criatividade, uma competência socioemocional fundamental para o desenvolvimento do sujeito. E para isso, nós precisamos desgrudar os nossos olhos do retrovisor, exatamente para construirmos uma nova realidade por meio da criatividade. E olha só, já tem um pai querendo tirar uma dúvida com a gente. Oi, Ana, tudo bom? Eu sou o Leandro, pai da Rosa e da Flora. Agora na pandemia, com as duas aqui em casa, elas têm 3 anos e meio. A gente tenta criar um ambiente para elas de espaço de criatividade, de diversão, para elas gastarem a energia. Porém, a gente disponibiliza vários materiais, papéis, tintas, pincel, lápis de cor. Porém, elas quebram os lápis, elas acabam desenhando na parede, os papéis elas riscam. Então, toda aquela expectativa que a gente acaba criando para que elas desenvolvam a criatividade, a gente fica frustrado, né? Eu estou fazendo alguma coisa errada, Ana? Olá, Leandro. Eu te entendo bem. Quando a gente pensa no processo criativo, a gente estimular a criatividade nas crianças, a gente dá continuidade àquilo que estava sendo realizado na creche, por exemplo, como você está trazendo, nós temos aí uma certa pressão, né? O que eu vou fazer? O que eu posso trazer? Deixa eu deixar tudo muito organizado. E aí um ponto importante que eu quero trazer para você é que nós precisamos quebrar um pouco com essa expectativa em relação a esse momento criativo. A criatividade, ela acontece aí para as crianças, principalmente, né, as suas filhas que têm 3 anos e meio, em diferentes espaços, em diferentes situações, como você está trazendo. É muito esperado com que elas rabisquem, queiram explorar, elas querem testar aí o que acontece se eu colocar na parede, se eu colocar na cadeira, se eu pintar o meu corpo. Uma das questões que eu quero trazer aqui para você é que você, nesse espaço que você já está organizando, que isso é muito importante, estimular por meio de diferentes materiais, recursos, canetinha, o pincel, a tinta, massinha de modelar, isso será fundamental para ativar e estimular elementos de aprendizagem para essas meninas também. E aí um fator que seria muito importante, já que elas gostam de explorar, e isso tem a ver com a idade que elas estão testando tudo, é você colocar, por exemplo, um papel na parede para elas poderem escrever naquele lugar, marcar ali que ali elas podem escrever, elas podem registrar, colocar na cadeira, embaixo da cadeira, coloca também uma folha, né, uma folha branca também para elas poderem rabiscar, elas deitarem e poderem escrever de uma outra forma. Coloque algumas experiências sensitivas também no chão, por exemplo. Você pode colocar um plástico bolha, pode colocar um papelão que tenha uma outra textura para elas poderem pisar, elas experimentarem. Isso vai ajudar muito porque elas estão num processo muito forte de curiosidade, de experimentação do mundo. E quanto mais recursos, mais locais a gente puder colocar para elas também saberem como que elas podem fazer, será muito especial esse momento com você. E aí a gente também vai baixando um pouco aquela nossa ansiedade também para aquilo sair da forma que a gente deseja. E muitas vezes a gente acaba não aproximando com o que elas realmente precisam para aquele momento, Leandro. Muito obrigado, viu? Eu vou colocar isso em prática. Que ótimo, Leandro. Eu que agradeço e até uma próxima. Tchau. Tchau. E parece que aqui já temos uma mãe querendo tirar uma dúvida com a gente. Oi, Ana, tudo bem? Eu sou a Rita Lizauskas, eu sou jornalista, sou mãe do Samuca, que tem 10 anos.
A gente já está há muito tempo em casa, né, Ana? Eu sinto que no começo desse isolamento social, meu filho até ficou animado, porque, né, não precisava ir para a escola, tinha o pai e a mãe ali mais perto dele, né? Mas os meses foram passando, a gente está num espaço muito limitado, né? E eu sinto que eu não tenho tantas ferramentas mais para oferecer para ele, eu me preocupo muito, né? O que fazer para o meu filho continuar motivado, para que ele continue sendo aquela criança criativa. Então, eu queria te perguntar como é que eu consigo mantê-lo animado, motivado, sendo que eu tenho sempre as mesmas ferramentas, o mesmo ambiente, o mesmo apartamento. Oi, Rita. Eu entendo bem o que você está trazendo, porque essas incertezas, esses desafios que nós temos enfrentado, o quanto estão afetando as crianças e os adolescentes. A rotina que eles tinham foi aí retirada. E aquela situação que nós tínhamos de uma zona de segurança, daquilo que já estava acostumados de uma forma, o quanto isso teve aí uma transformação também interna, gerando medo, gerando incerteza. E dentro do que você está falando, eu vejo que a gente tem um grande potencial para trabalhar. Mesmo diante desses desafios, você poder explorar com ele novas oportunidades, novos objetos, trazer uma sacola que vai ter um elemento surpresa, uma caixa em que ele possa ressignificar, ele tirar a ideia da função da caixa e pensar num outro objeto que ele pode criar ali. Isso traz para a gente, e para a criança principalmente, que nós estamos ali mediando, falando com a criança, orientando a criança, estimulando, um caminho muito oportuno para ele pensar em novas soluções. E isso também vai acelerar um processo dele, né, de criatividade, para ele poder ficar mais curioso. Porque algo quando gera curiosidade na criança, gera também um interesse maior, gera um envolvimento. E isso, com certeza, vai fazer uma diferença para essa relação dele com o espaço, dessas situações que você está trazendo aqui para a gente. Obrigada, viu, Ana, pelos seus conselhos. Muito obrigada a você, Rita. Olha só, pessoal, temos mais uma ligação de uma mãe para tirar uma dúvida aqui com a gente. Oi, Ana, tudo bem? Então, eu vim aqui te fazer uma pergunta. Aqui em casa, somos eu e a Maitê. Ela tem 5 anos. Enquanto estive em home office, ela ficava brincando. Quando eu ia fazer as tarefas de casa, eu chamava ela para participar, como regar as plantas, dar comida para as gatinhas, até tirar pó. Eu queria saber se essas atividades, elas podem levar a um momento de criação, criatividade. Olá, Giovana. Com certeza, essas atividades, elas estimulam muito o potencial criativo. Quando a gente tem a oportunidade de trazer as crianças para realizarem essas atividades com a gente, nós estamos oportunizando para que elas se permitam a resolver desafios, a entender como funcionam as coisas no ambiente em que elas vivem e convivem com os demais. Então, cuidar do gato, entender como que eu ofereço uma comida para esse animal, ou quando eu vou construir algo com elas em relação a uma situação também de casa, preparar um cardápio também, que é uma grande oportunidade delas pensarem na solução desse problema, que com certeza são problemas do dia a dia presentes na rotina delas, o quanto isso traz aí um processo muito importante de experimentação. E é isso que faz com que o desenvolvimento da criatividade aconteça de uma forma muito espontânea. Todas essas situações, elas também estão aí fomentando a criatividade. E por isso que é importante a gente expandir o processo criativo, que não acontece só na área das artes. Ele acontece em toda a dinâmica social, para eu resolver um problema, para eu poder pensar numa nova solução. E principalmente em relação à quarentena, não é? Que nós estamos vivendo aí muito, né, presente nessa questão do dia a dia com as crianças. Então, com certeza, você estimulá-la, apresentar esses recursos, esses novos desafios para ela, vai ajudar muito no desenvolvimento da criatividade. Obrigada, Ana. Abriu um leque de possibilidades. Que ótimo saber disso, Giovana. Eu que te agradeço e muito obrigada por essas questões que você trouxe aqui para o nosso bate-papo. Até mais. Até mais. Tchau. Essa foi a nossa conversa, onde trouxemos a criatividade
diante dos desafios da pandemia, da quarentena, do afastamento social e pudemos construir diferentes insights para desenvolver e estimular a criatividade nas crianças. Acompanhe aí os próximos episódios. Muito obrigada e até mais!